Bem, sob o impacto da chacina do Jacarezinho, onde 25 pessoas foram mortas numa operação da Polícia Civil do Rio de Janeiro, nós vamos conversar hoje sobre como desarmar a bomba do crime organizado no Rio de Janeiro com o professor e conselheiro acadêmico do Livres, Leandro Piquet. Eu sou Mano Ferreira e esse é o Livres Entrevista. Professor Leandro Piquet, antes de mais nada, super obrigado por reservar um tempinho para conversar com a gente aqui no Livres. E eu queria pedir para o senhor avaliar a operação que chegou ao fim com a morte de 25 pessoas na comunidade de Jacarezinho, no Rio de Janeiro. Mano, eu acho que foi um erro completo, um erro que gerou um desfecho trágico de mortes de jovens envolvidos aí provavelmente com atividades criminais nessa área, mas eu queria destacar que polícia não faz isso. Polícia não é uma força de intervenção em comunidades com o objetivo de neutralizar inimigo. Isso quem faz quando a gente faz uma guerra com o inimigo externo, a gente faz em situações de conflito de outra natureza. Nós estamos falando aqui de trabalho de polícia. Trabalho de polícia tem que ter planejamento, tem que se basear no papel, né, exato que a força tem nesse contexto de controlar, de tentar prover segurança, de controlar o crime. E no caso da Polícia Civil, nós estamos falando de uma polícia judiciária, que tem por obrigação ajudar no processo de investigação, de produção de provas, provas e investigações que podem levar à condenação na justiça, né, desses infratores. Então, é muito importante separar o problema, digamos assim, estrutural que o Rio de Janeiro enfrenta, de presença do crime organizado, desse tipo de operação. Esse tipo de operação não é necessário porque existe o controle do crime organizado. Ao contrário, eu acho que esse tipo de operação não é a primeira vez que isso acontece, de entradas violentas nessas comunidades pela polícia, que produzem desfechos trágicos como esse. Esse tipo de operação contribui para manter essa lógica de controle territorial, essa lógica de presença do crime organizado na sociedade, porque primeira coisa que gera uma separação entre população e comunidade de um lado e polícia do outro, certo? Então nós precisamos entender que um bom trabalho de polícia ele é um trabalho orientado para construir vínculos com a comunidade. Ele é um trabalho técnico orientado para a investigação, produção de provas. Todas as nossas instituições na área de justiça criminal, elas precisam funcionar dentro da legalidade, dentro da lei. E o que aconteceu ali não corresponde à legalidade, não responde ao que está escrito na nossa Constituição, não responde ao que está escrito nas leis penais do país, entendeu? Isso é um erro completo, absoluto. Não tem procedimento, não tem treinamento, não tem controle, não tem supervisão do Ministério Público, nada. É um ato de... Sabe-se lá qual é a motivação verdadeira para essa intervenção? Sabe-se lá se não há aí também o que a Polícia do Rio de Janeiro muitas vezes faz, de mostrar envolvimento com a atividade criminal e entra nesses territórios para desorganizar uma quadrilha e negociar com outra. Então há corrupção sistêmica, há desorganização institucional. O Rio de Janeiro vive uma situação que exige cuidado, exige uma intervenção federal de verdade, mas não a intervenção federal que foi feita para apoiar esse tipo de ação. A intervenção precisa ser feita justamente para corrigir os problemas que as polícias apresentam. Problemas graves de corrupção, desorganização, falta de qualidade, falta de treinamento. Então, isso tudo se reflete nessa forma atrapalhada e violenta que nós assistimos ontem, né, de operações. Isso não pode acontecer. E o Ministério Público espero que cumpra o seu papel constitucional e faça os questionamentos necessários, porque uma terra em que ninguém respeita o seu papel institucional, o Ministério Público é a hora de se manifestar, é a hora de questionar como agente de controle externo, tal como estabelece a Constituição, deve ir até a responsáveis por essa ação e intimá-los a explicar o que aconteceu, porque a sociedade precisa saber, e o Ministério Público é o caminho, assim como deveria ser também o Poder Legislativo no Estado,
criar uma transparência, uma reflexão sobre isso, porque não, eu considero um ato inaceitável de violência, sem nenhuma justificativa do ponto de vista de política de segurança, de estratégia de controle do problema do crime organizado na cidade, o que eu acho que é necessário. É preciso ter política dura de enfrentamento com o crime organizado, de investigações que resultem em prisões, em condenações. O Rio de Janeiro tem muita gente morta e pouca gente presa. Isso está errado. Não é assim que funciona o sistema de justiça criminal numa democracia. Não é assim que o nosso sistema de justiça criminal foi desenhado para funcionar. Por que no Rio de Janeiro é diferente? Né? Porque, eu insisto, existe um problema aí estrutural de desorganização das instituições de segurança e justiça, que precisa ser passado a limpo. Acho que o senhor trouxe um aspecto fundamental quando a gente toca nesse debate, porque parece que a sociedade se divide entre aqueles que estão atacando a truculência, a chacina que aconteceu, e aqueles que defendem como se criticar a chacina fosse, de alguma forma, dizer que nós devemos desistir de controlar territórios que são dominados pelo crime organizado, ou seja, fica uma falsa dicotomia, como se a gente tivesse que escolher entre uma polícia assassina ou o controle do crime organizado. Eu acho que a grande questão que surge, então, é como é possível combater o crime organizado sem chacina. E aí eu acho até que o senhor trouxe um outro ponto mais forte ainda, que é o fato de que essa forma de atuação da polícia, na verdade, aprofunda e facilita o trabalho do crime organizado, né, professor? Exato. Eu acho que são vários caminhos que a gente tem que levar em conta, e o quadro que você pintou é perfeito. Quer dizer, esse fla-flu, essa dicotomia, né, essa polarização, ela obstrui a visão do problema, certo? O problema existe. O Rio de Janeiro é muito, hoje, vulnerável à presença de grupos organizados que exercem um poder direto de coerção, de, né, de pressão sobre o Estado e a sociedade. Então, é preciso acabar com o poder do crime organizado no Estado, sem dúvida nenhuma. Mas o primeiro passo para isso, mano, eu diria que é justamente olhar para dentro das polícias, porque não existe essa guerra contra o crime organizado, ela não pode ser feita com base em instituições precariamente organizadas, que têm deficiências, como as polícias do Rio têm, deficiências de treinamento, de formação, de procedimentos, de controle interno, de gestão. Não há como mobilizar a força policial para fazer frente à presença do crime organizado, e ainda mais sabendo que boa parte do problema do crime organizado hoje está relacionado à polícia, que é a questão das milícias. A milícia, que é um conjunto de policiais, ex-policiais, policiais da ativa, civis, militares, bombeiros, que se organizam para dominar territórios e extrair renda da população, cobrando por serviço. A milícia, ela representa talvez a forma mais evoluída de crime organizado no país, evoluída no mau sentido, quer dizer, que tem a capacidade de pressionar o Estado, de se infiltrar na política, de cooptar não só o policial da ponta, mas o vereador, o deputado estadual, eventualmente o juiz, e todo o sistema começa a ficar corrompido de uma forma muito problemática. Então, o primeiro esforço para vencer essa guerra, e não é a guerra, não é a ideia de que estamos no caminho errado porque estamos combatendo pela proibição das drogas. A questão é, existem atividades econômicas realizadas por essas organizações criminosas. Uma dessas atividades econômicas é o tráfico de drogas. Então, e a venda de cocaína e a venda de cannabis no Brasil é proibida. Então, nós temos que desenvolver uma estratégia de conviver com o regime de proibição. Enquanto o regime de proibição não acaba no mundo, não adianta fazer proselitismo aqui. Porque se o regime de proibição não existisse, nada disso existiria. É óbvio que não existiria esse tipo de conflito associado com quadrilhas que vendem maconha e cocaína. Outros conflitos existiriam com outras organizações criminosas que oferecem outros tipos de serviços que a legislação brasileira e internacional eventualmente não tolera,
certo? Então, existem drogas que, mesmo suspendendo o regime de proibição, continuarão proibidas e são demandadas, e muitas vezes organizações surgirão para atender essa demanda. Então, toda essa lógica da economia do ilícito, da economia associada ao crime organizado, tem que ser entendida na sua crueza e na sua lógica dura. Não adianta achar que um toquinho de mágica que vai suspender o problema, porque não, se as drogas não fossem proibidas, nós não teríamos esse problema. Teríamos outros grupos organizados de outra forma, fazendo outras atividades ilícitas, que eventualmente exigiriam a intervenção das polícias. E as polícias deveriam estar preparadas para isso. Deveriam estar preparadas para lidar com organizações que exploram negócios ilícitos. E a forma de lidar com essas organizações exige respeito à lei, exige procedimentos, exige treinamento. Obviamente, essa não é a forma certa de fazer isso. Porque se fosse a forma certa de fazer isso, que é feita há 30, 40 anos, quando estamos nesse mesmo caminho, já teria dado algum resultado. Intervir de forma violenta desorganiza a comunidade, causa tensões, causa divisões, né? Cria um buraco naquela comunidade que vai ser lembrado por muito tempo. Cria um sentimento de vingança, de engajamento dos jovens nessas atividades e grupos, que é tudo que a polícia não pode permitir. Ainda mais uma polícia que faz uma intervenção em nome de crianças e adolescentes, uma coisa completamente sem sentido. Como acha que as crianças e adolescentes que assistiram aquilo ontem, moradoras daquela favela, se sentem hoje? Completamente desprovidas de amparo, de respeito, sabe, é uma coisa desumana achar que isso tem algum sentido, né? Tem um sentido quer dizer, é muito difícil construir instituições de segurança e justiça, e talvez seja esse o grande desafio hoje para a sociedade brasileira. A gente precisa encarar a necessidade de construir essas instituições. E não são instituições fracas diante do crime. Eu acho até que aí existe essa confusão que você trouxe para a conversa aqui. Existem instituições que precisam funcionar de forma dura, produzindo condenações, prisões, e muita gente partilha da visão que essas instituições não precisam existir. Eu diria que boa parte da crise que nós vivemos aqui é porque quem domina esse debate tem uma visão muito negativa sobre o trabalho de polícia. Acha que quanto menos, melhor. Quanto menos investir, quanto menos treinar, quanto menos falar sobre polícia, melhor. E eu acho que hoje a sociedade brasileira precisa tomar na sua mão nas suas mãos essa agenda. Não pode deixar essa agenda de polícia na mão de selenterados de direita, de nacionalistas, populistas, porque essa gente não produz nada, produz ordens de matança, produz códigos de responsabilidade nessa área. E os nossos colegas progressistas, eles, ao contrário, eles querem ver essas instituições à míngua, sem atenção. E quando dão atenção a isso, dão atenção com uma retórica estruturalista, uma cabeça toda rígida, cheia de normas, que não entendem o papel que essas instituições desempenham numa sociedade democrática, plural e liberal, que é efetivamente o que somos, né? Então, é esse o dilema que você representou muito bem aí na sua colocação inicial. Obrigado, professor. E por onde começa a desatar esse nó? Eu vou trazer uma proposta do nosso consultor jurídico, Irapuan Santana, e pedir para o senhor avaliar. O Irapuan é partidário da ideia de que, nesses momentos de desvios e na verdade, crimes praticados pela polícia, é preciso fazer com que a cadeia de responsabilização chegue até o alto comando, né? O ponto do Irapuã não adianta a gente também virar toda a carga de crítica apenas para os policiais que estavam diretamente na operação do campo, quando uma operação como essa, devia ser fruto de todo um planejamento que envolve a inteligência e cadeias de comando. E aí o Irapuã traz a proposta de, precisamos então discutir como é que um secretário de segurança não é responsabilizado
por uma ação como essa, né? Como que a sociedade não centra a questão sobre toda a cadeia envolvida, a cadeia de responsabilidades envolvida em ações como essa. Qual é a visão do senhor sobre o começo por onde a gente constrói uma instituição de polícia que seja efetiva e respeitável? Eu acho que essa proposta ela ajuda em sentido amplo no país, né? Quer dizer, criar uma clara cadeia de responsabilidade. Isso ajuda muito, porque cada vez que um governador começa falando em vamos, é só atirar na cabecinha, como era o caso do Vix, no ano seguinte o número de mortes pela polícia no Rio de Janeiro bateu recorde histórico, nunca houve nada igual, né? Então, cada vez que o secretário sinaliza um pouquinho, né, isso não é só Rio, qualquer lugar você nota essa, né, se eu olhar, colocar, mesmo em São Paulo, que é muito mais organizado, é uma polícia muito mais, infinitamente mais disciplinada, a polícia militar não tem nenhuma comparação, é outro universo em matéria de instituição policial. Mas se você coloca na linha do tempo os secretários de segurança de São Paulo, cada vez que assume um secretário mais linha dura, a resposta das polícias, em particular aqui da Polícia Militar, que faz o policiamento ostensivo, acompanha esse entusiasmo do secretário por uma atuação mais dura, certo? Ou seja, responde a isso e responde com violência. Aumenta o número de mortos, e quando o secretário assume com um discurso mais, olha, vamos aqui seguir leis, procedimentos e vamos controlar isso, a instituição responde. Então, eu acho que é muito importante esse esforço de responsabilizar o secretário, o governador, porque o que se fala no topo da cadeia de comando tem influência na rua, lá na ponta. Agora, o policial que foi para esse banho de sangue de ontem tem que responder também, né? Porque aqui a gente está falando de um agente público e polícia atua, né, de forma muito independente, precisa entender que ele não pode, né, fazer qualquer coisa e depois tentar falar que seguiu ordem. Eu acho que existem coisas, operações que, né, motim, situações em que aí sim a cadeia de comando está definida, tem um coronel ali à frente do batalhão, do grupo tentando conter um motim, aí acontece, a estratégia adotada é ruim, acontecem mortos, e aí sim, o coronel responde direto, né? E eu acho que a tropa não deve ser responsabilizada de forma tão direta. Mas nesse caso de ontem, eu acho que aí todo mundo tem que responder também, né? Eu acho que não pode deixar só para cima a responsabilidade. Agora, reputo muito importante essa proposta, eu acho que ela ajuda, assim, ela é uma proposta que abre caminho para a gente controlar um pouco isso, controlar o problema da violência policial. Outra coisa que eu acho muito importante é essa agenda de depuração. No caso do Rio de Janeiro, eu acho que tem que ter uma coisa parecida com o que Honduras fez, entendeu? Tem que nomear uma comissão nacional, internacional, e começar a investigar coronel e delegado. São três coisas, mano, que precisa ver. Quanto dinheiro tem na conta? E quanto ganhou, né? Imposto de renda. Vê o imposto de renda, evolução patrimonial. Segunda coisa, vê histórico profissional. Em Honduras, eles fizeram uma terceira coisa aqui, super simples. Aqui, por questões corporativas, não se permite fazer. Testaram para uso de cocaína todos os oficiais de alta patente. Se um coronel, um delegado usa cocaína, tem duas explicações para isso. Ele precisa de uma ajuda médica ou ele está envolvido em alguma coisa que não deveria estar, certo? Porque, efetivamente, ele não pode sair pela rua comprando uma substância proibida, certo? Então, ele tem que responder. Se ele está a ponto de fazer isso, ele está com problemas de dependência tão graves que ele faz isso, ele precisa de tratamento, tem que sair da função. E se ele está usando cocaína, a experiência, a criminologia diz que talvez ele esteja envolvido com muitas outras coisas. As festas, a convivência com o crime, a desordem que a vida do corrupto tem, né? A vida do corrupto é desorganizada, é festiva, é frenética.
Então, muitos desses policiais do Rio de Janeiro são frenéticos, eles vivem uma vida de alucinação, de rapidez, de excitação, certo? Então, isso é um indicador. Você vai lá, testa quanta cocaína o cara tem no sangue, no cabelo, no caso, né? Vê o imposto de renda e vê o que ele está devendo em termos de histórico de atuação. Não passou no teste? Tira. Tira e começa de cima, não é começar de baixo. É exatamente essa lógica, começa de cima. E vai tirando e vai. Aí cria novos protocolos para recrutar policiais, para treinar esses policiais. Cria uma cultura nova. O Rio de Janeiro precisa reinventar suas instituições de segurança. Reinventar. Honduras fez isso. Outros países fizeram. El Salvador saiu de uma guerra, fez também. Países mínimos, pequenos, pobres, que dependem de ajuda externa para fazer isso, conseguiram fazer, e o Rio de Janeiro, que está no Brasil, não consegue, alguma coisa está errada. No Brasil, no governo federal e na elite política local, que não consegue entender isso até hoje. E continuam equacionando o problema como se o problema fosse mais dureza, menos dureza com o crime. O problema não é esse, o problema é um tremendo quadro de desorganização institucional. Muito bom. Então, o senhor deu basicamente o primeiro elemento, né? Para a gente tratar a sério a questão no Rio de Janeiro, a gente precisa fazer uma reestruturação da instituição. E qual é o segundo passo? E aí eu trago uma pergunta do nosso coordenador da setorial de Justiça, Marcelo Sarsu, que pediu para o senhor fazer uma avaliação sobre aquele modelo das UPPs, que por muito tempo foi tido como a melhor iniciativa, a melhor tentativa de recuperação do controle territorial pelo Estado em regiões dominadas pelo crime organizado. O segundo passo seria algo na direção daquele projeto das UPPs? O PP estava num caminho muito bom e o desenho não era bom no sentido de que não era sustentável. Não dava para espalhar o PP pelo Estado inteiro, controlar todos os pontos. O que vários lugares do mundo fazem, que o PP tentava fazer como princípio, é intervir de forma contínua em áreas com alta incidência de crime. Então, eu acho que o PP teria dado certo se fosse, desde o início, uma unidade volante de patrulhamento de comunidades. E um patrulhamento, aí sim, adequado, de base territorial, com elementos de patrulhamento, de policiamento comunitário, de proximidade, elementos. Outra parte do policiamento deveria ser justamente a questão mais do policiamento agressivo, no sentido técnico preciso, ou seja, o flagrante, a prisão, aí a coerção direta em cima dos grupos organizados locais. Então, esse componente agressivo é necessário. Agressivo não significa assassino, homicida, ilegal, extralegal, paralegal, que é o que nós estamos assistindo aqui nesse cenário. Agressivo significa ser capaz de realizar uma prisão de uma pessoa armada. E o desfecho não será a morte do oponente, nem nenhum outro policial ferido nessa operação. Não é? Então, isso é necessário. É uma habilidade difícil de ser produzida na polícia, porque é uma operação complexa, você abordar membros de quadrilhas que atuam nessas áreas, conseguir desarmá-los, conseguir prendê-los, não é uma coisa simples, mas a UPP, se tivesse feito isso, tivesse seguido nesse modelo de atacamos uma área, resolvemos o problema, vamos para outra, e sempre que saía, e se o problema voltava, outra unidade de apoio ia para aquela área. Então, isso garantiria o que isso é um modelo de policiamento que está testado em vários lugares do mundo. Você focaliza o trabalho e vai derrubando o comando o controle desses grupos organizados em cada uma das áreas. E quando fecha o ciclo, você fica o tempo todo com um contingente disponível para intervir nas áreas sempre que acontecer algum problema. Então, o PP tinha, na sua essência, essa lógica de ser uma intervenção voltada para digamos, o controle permanente do território. Mas isso virou uma unidade permanente na comunidade, o que tornou o problema insustentável do ponto de vista de custo, né, de número de policiais necessários. Então, acho que houve um problema de desenho aí que não evoluiu
na direção necessária. Mas, como princípio de policiamento, a UPP segue uma boa prática internacional de focalizar, de atuar seletivamente nos problemas, nas áreas mais complexas e desorganizar o controle desses grupos organizados. Muito bom, professor. Agora, a gente tratou aí de questões que são basicamente do executivo. Do ponto de vista legislativo, tem algum tipo de medida necessária para aumentar a eficiência, diminuir os obstáculos para a implementação de uma política efetiva de segurança? Eu acho que o legislativo tem feito pouquíssimo no que diz respeito a controle externo dessas instituições, né, de acompanhar, de monitorar. Por exemplo, um evento como o de ontem exigiria uma comissão de acompanhamento da Alerj imediatamente, entendeu? Pedidos de esclarecimento, né? E pensar leis que ajudem nessa direção da transparência, da profissionalização, da exigência de planejamento, definir metas para o sistema. Então, o nosso sistema é todo descosturado, ele precisa ter uma normativa nacional, federal, que estabeleça, por exemplo, de quem é a responsabilidade por entregar determinado resultado. Ou seja, o governador deve ter como meta reduzir o número de homicídios, o prefeito também, homicídio, roubo de rua. Então, como é que a gente amarra todo esse sistema federativo brasileiro para funcionar? Né? Como é que a gente constrói sinergia entre esses entes? Uma pergunta no meio disso, professor. Do ponto de vista de indicadores, a gente já tem indicadores confiáveis para fazer esse tipo de mensuração? Temos. Eu acho que essa é uma área que a gente foi se desenvolvendo. Hoje temos indicadores de crime nos estados, tem um sistema de informação sobre mortalidade que é da saúde, mas compartilhado com a área de segurança, né, que o IML produz os dados de óbito por morte violenta e esses dados são contabilizados no sistema, no DataSUS. Então, nós temos sistemas de dados nacionais que podem ser desagregados no plano municipal também. As próprias secretarias de segurança avançaram na organização dos dados. O Fórum Brasileiro de Segurança Pública produz um anuário. O Ministério da Justiça desenvolveu um Sistema Nacional de Estatística de Segurança Pública, o Sinesp. Então, existem sistemas, bases que permitem essa comparação, que poderiam permitir a definição dessas metas e desses instrumentos de planejamento para a área, né? Que isso ajudaria muito a entender quem está no caminho certo, quem não está, e ajudaria a evitar essa falácia dessa narrativa autoritária e de apelo extralegal que é tão popular no país, né? Ou seja, o que a gente precisa, então, é vincular os indicadores à responsabilização de quem está exercendo a política pública, né? Eu vejo esse caminho como muito necessário e o projeto de lei, nesse sentido, poderia ajudar muito a criar essa cultura primeiro, de gestão, de você saber para onde está indo, né? Qual é o resultado esperado disso tudo. O resultado esperado desse sistema é um só, mano: menos mortes, salvar vidas. É isso que a gente tem que fazer. Sabe quanto significou essa queda de São Paulo de 2000 até 2017? A última vez que eu fiz a conta, são 270 mil vidas que foram poupadas no estado de São Paulo só porque o estado de São Paulo não seguiu o Brasil. Se o estado de São Paulo tivesse seguido a mesma linha do Brasil, tivesse ido junto com os demais, acompanhado os demais estados, assim, teríamos perdido 270 mil vidas nesse período de 17 anos. Então é isso que faz diferença, quer dizer, porque São Paulo escolheu essa prioridade. O governo de São Paulo alocou o efetivo da polícia de acordo com o crime violento. Então isso foi uma revolução, a revolução mais simples do mundo. Onde é que é preciso ter mais policial? Onde tem mais crime violento. A Polícia Militar de São Paulo fez isso, mas nenhuma outra fez no país. E não é fazer uma vez, você tem que fazer uma vez e manter o negócio, né? E uma vez que você resolve a área violenta, outra área fica mais violenta, você tem que mudar a alocação. Então, a alocação do efetivo policial é fundamental. E, obviamente, também a investigação, a Polícia Civil, o Departamento de Homicídios precisa
ter um departamento de homicídio, precisa investigar, produzir indiciamentos, condenações. Aí pronto, a gente consegue virar esse jogo. Não é impossível. São Paulo não foi o único lugar, Brasília fez a mesma coisa. O Recife, com o Pacto pela Vida, fez a mesma coisa, que teve resultados importantes. Pernambuco foi o estado que mais reduziu o homicídio entre 2007 e 2012. Então não é complicado agora. Tem que começar a fazer, e tem que fazer como todas as outras áreas de administração pública a gente faz. Tem que olhar para dados, evidência, acompanhar, monitorar. Não dá para achar que trocar tiro desse jeito vai produzir esses resultados. É o contrário disso. Muito bom, professor. E diante do contexto político atual que a gente vive, onde é muito pouco provável que a gente tenha essa reforma das polícias no Rio nesse contexto atual, como o senhor falou, que é o primeiro ponto para começar a ter uma transformação efetiva, qual o senhor diria que é o papel da sociedade civil, em especial de uma organização como o Livres, diante desse debate? Eu acho que o Livres ajuda muito, porque talvez o único grupo, o único coletivo que se dedica a viver essa contradição entre o nosso princípio qual é? O da legalidade, é o da lei, é o dos valores democráticos. E vamos pensar como isso se traduz na área de segurança pública em ações que sejam efetivamente capazes de produzir segurança, né? Sem perder a base, que é a base necessária e única numa democracia liberal, que é a base da legalidade. Então, a gente vive aqui nossas angústias com os nossos associados, nossos debates, que algumas pessoas muitas vezes não entendem o caráter dramático dessa relação. A gente está aqui para fazer a política de segurança pública avançar, e a política de segurança pública e o sistema de justiça criminal tem objetivos muito claros. E como eu tenho enfatizado aqui, investigar, punir, condenar e salvar vidas e proteger a sociedade daqueles que não respeitam a lei. É só isso. Então, eu acho que a gente tem o privilégio de poder contar aqui no Livres, e eu acho que essa é a nossa capacidade de contribuir nesse debate, com uma formulação que foge dessas ideias estruturalistas, que resolvem o problema dizendo assim, se a gente inventasse um ser humano diferente. Eu acho que a gente vive aqui no nosso coletivo a aflição de saber que as pessoas têm escolha, têm arbítrio, e muitas vezes escolhem coisas muito erradas, muito ruins, e nesses momentos a gente precisa recorrer a uma base comum, que é a lei. Não é aquilo que está na nossa Constituição, aquilo que está codificado no nosso sistema penal e no sistema de justiça criminal. Né? A operação do sistema de justiça criminal tem que ser totalmente de acordo e baseada nas leis. Maravilha. Muito obrigado, professor. Um belo sopro de esperança ouvir esses caminhos possíveis de transformação do Brasil diante dessa tragédia que é a chacina do Jacarezinho. Muito obrigado pela conversa, professor. Obrigado, Mano. E você que assistiu esse vídeo, não se esqueça, deixa o seu like, se inscreve no canal, ativa o sininho para não perder as notificações, porque a gente está sempre trazendo conteúdo novo para você. Muito obrigado.